Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando em casa. E vamos dar continuidade nas nossas aulas de ciências. Nós vimos sobre reprodução e agora nada mais justo do que falarmos, continuarmos a parte de reprodução, só que agora eu vou falar do ser humano, tá? Do desenvolvimento que ocorre no nosso corpo, tá? E para iniciar, aqui nós temos os temas que nós vamos tratar nessa aula, tá? Que é sobre os sistemas genitais, a puberdade, as glândulas e os hormônios, sobre sexo e sexualidade. E óbvio, nós vamos falar um pouquinho também sobre saúde, tá ok? Nada melhor do que conhecermos o nosso próprio corpo. Como que eu posso falar de algo que eu não conheço, tá? Nós temos aqui o sistema genital masculino, que ele é encarregado, ou seja, o objetivo dele é a produção de espermatozoides e do hormônio chamado de testosterona. Quais são as partes do genital masculino? Eu tenho as glândulas sexuais acessórias, tá? Que são aquelas que são internas. A única parte externa é o pênis, tá? Que ele é utilizado no ato sexual. Nós temos a parte dos testículos, que são as glândulas, tá? Que vão produzir o espermatozoide, tá? E o que envolve o testículo é o escroto, que é a bolsa que os meninos chamam vulgarmente de saco, tá? Nós temos os ductos diferentes, que são os que transportam esses espermatozoides, tá? As glândulas. Depois nós temos o epidídimo, que é onde ocorre o amadurecimento e armazenamento dos espermatozoides. E dentro do pênis nós temos a uretra, que é um canal que libera os espermatozoides, que libera o sêmen durante a relação sexual, tá? E, quando não utilizada para relação sexual, libera a urina vindo do sistema urinário. Então, nós temos aqui um canal que serve para duas funções no sistema masculino. Feminino, tá? Responsável pela produção de ovócitos, que são os gametas femininos, tá? E os hormônios estrógenos e progesterona, e também uma das funções do sistema genital, abrigar o bebê durante o desenvolvimento, tá? Nós temos a parte apenas externa da mulher, chamada de vulva ou pudendo feminino em alguns livros, tá? Que é o conjunto de alguns órgãos externos, que são clitóris, lábios maiores e menores, tá ok? Logo após, nós temos já internamente a vagina, que é o canal que liga o útero ao exterior do corpo, serve para a relação sexual e para a passagem do bebê durante o parto normal. Logo acima, o útero, que é um órgão muscular oco, ele tem o formato de uma pera invertida, ele abriga o embrião, tá? Até o momento da saída do feto, nascimento do bebê, e ele participa também do caminho onde ocorre a menstruação. Então, eu tenho a menstruação ocorrendo aqui dentro do útero e sendo eliminada pela vagina. Nós temos dois ovários, um do lado direito e um do lado esquerdo, que produz os ovócitos e também os hormônios sexuais. E as tubas uterinas, que liga o ovário ao útero, tá? Que é o que vai conduzir esses ovócitos até o útero. Vamos lá, pessoal. Vocês já ouviram, nós passamos por uma fase, diferente de transformação, que é a puberdade, e nas meninas, durante a puberdade, os hormônios, eles acabam tendo uma função diferente, mensal, tá? Que vai amadurecer os gametas femininas. Então, a menina, desde o seu nascimento até onde ocorre a menopausa, que é quando não tem mais a menstruação, ocorre o amadurecimento e a liberação desses ovócitos, por isso o nome ovulação, tá? Então, eles se desenvolvem nos ovários e vão ser encaminhados,
por um processo chamado de ovulação, tá? Pelas tubas uterinas e vão chegar até o útero. Quando eles chegam no útero, o útero, através da progesterona, começa a se formar para receber esse ovócito fecundado por um espermatozoide. Então, se a mulher tiver uma relação sexual e o espermatozoide fecundar esse ovócito, o útero está preparado para receber e alojar esse embrião, tá? Caso isso não ocorra, a mulher acaba menstruando, ou seja, eliminando esse ovócito que não foi fecundado. Então, todo mês o corpo da mulher em idade reprodutiva, antes da menopausa e depois da menarca, que é a primeira menstruação, tá? O que acontece? Ele passa, tá? Uma transformação no endométrio, então todo mês o corpo da mulher em idade reprodutiva se prepara para uma possível gravidez, tá? Isso é da natureza feminina. A parede do útero, ela é chamada de endométrio, ela começa a crescer e adquirir células e vasos sanguíneos que se prepara para receber esse embrião, tá? Quando a fecundação não ocorre, parte desse endométrio começa a se romper e se desfazer em formato de menstruação, tá? O ciclo menstrual, em média, ele tem de 28 a 30 dias, tá? E compreende as alterações dos ovários e do útero. E ele é regulado pelos hormônios, tá? Além do estrógeno e da progesterona, nós temos os hormônios que são liberados pela hipófise, que é o FSH e o LH, tá? Que são próprios para esse processo. Vamos lá, menstruação. Na ovulação, há um aumento de níveis de estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, tá? Com o desenvolvimento do endométrio, ele prepara esse útero para receber o embrião. Se não houver a fecundação, os níveis de hormônio diminuem e a menstruação ocorre, tá? Então, aqui, ó, teve toda a formação. O que aconteceu? Não houve fecundação, ele vai se desfazer e ocorrer a menstruação, tá? Lembrando que após a menstruação, alguns dias depois, ocorre a ovulação novamente, que é chamado de período fértil, que é onde a mulher deve tomar cuidado se não quiser engravidar, então ela precisa estar se prevenindo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ocorreu a menstruação, o endométrio se desfez, tá? Aí começa novamente todo aquele processo de amadurecimento do ovócito, então chama a fase pré-ovulatória. Ocorre a ovulação, que é exatamente essa fase aqui que tem que tomar muito cuidado, tá? Que é o período fértil. Ocorreu a ovulação, não houve fecundação, pós-ovulatório, já mais tranquilo, não precisa ter medo para engravidar. Aí novamente vai ocorrer a menstruação, tá? Então é o ciclo menstrual de toda mulher em período fértil. Vamos lá, pessoal. Agora falando um pouquinho voltado para a idade de vocês. Por que eu falei um pouquinho sobre o aparelho genital feminino e masculino? Como que eu posso querer lidar com termos mais avançados se às vezes eu não conheço o meu próprio corpo, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente sabe que vocês passam por uma transição, vocês não, nós passamos, porque eu também já passei, por uma transição antes da adolescência chamada puberdade, né? Então, nós já vimos que a reprodução é uma característica do ser vivo, tá? E na espécie humana, a reprodução, ela envolve relações sexuais, que abrangem diversos fatores. Além de gerar descendentes, nós vamos falar sobre algo extremamente importante que às vezes as pessoas se confundem, que é sexualidade, tá? Lembrando que reprodução, pessoal, não é o mesmo que sexo, tá? São conceitos que podem ser relacionados com a sexualidade.
A reprodução, ela tem a ver com a geração de descendentes, enquanto o sexo representa a distinção biológica entre machos e fêmeas, tá? Embora eles estejam relacionados com a sexualidade é algo muito maior, tá? Ela diz respeito ao comportamento humano, e de outros animais também. Ela é uma característica inerente à vida e à saúde física, social e emocional. Ela faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de relação sexual e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. A sexualidade ela é muito mais que isso. Ela é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade, expressa a forma de sentir, nos movimentos das pessoas, como elas se tocam, ela influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações. Então, portanto, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando sim da saúde física e mental, tá? Se vocês olharem, as pessoas costumam muito confundir. Então, quando eu falo de sexo, eu estou relacionando indivíduo macho e fêmea ou ao ato sexual. E sexualidade eu estou envolvendo sentimentos, experiências, desejos, ternura, carinho e o próprio sexo em si, tá? Então, as dimensões da sexualidade vêm da parte biológica, tá? Do nosso corpo, tá? A parte afetiva, que são as condições sociocultural, quais são as influências, os padrões sociais e culturais sobre a impulsividade sexual do ser humano, e a ética, como nós tratamos isso, qual que é o nosso respeito às diferenças, o quanto eu respeito as diferenças, o quanto eu aceito e respeito. Então, se vocês olharem, quando a gente fala de sexualidade, é algo muito maior, pessoal. Tá? E para falar um pouquinho disso, nós vamos voltar ainda sobre esse tema com vocês. Eu sei que é uma fase de muitas dúvidas, muitos questionamentos, só que como eu falei para vocês, é uma idade de curiosidade. E eu posso ser curioso, só que eu tenho que pensar que a curiosidade ela tem um lado positivo e o negativo, tá? O iniciar a vida sexual de vocês na adolescência, ela requer uma responsabilidade muito grande e muitas vezes vocês não têm ainda maturidade para isso. Então, antes de mais nada, conheçam vocês, se conheçam, se autoanalisem, conheçam o corpo de vocês, tá? E se resolverem estarem preparados para isso, prestem muita atenção, porque nós temos aí as famosas DSTs, hoje chamadas de IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Elas são transmitidas por contato sexual, tanto oral, vaginal ou anal, tá? Uma pessoa que esteja contaminada sem uso de preservativo, ela passa para outra. Se essa menina engravidar, ela vai passar para o seu bebê, tá? Ou pelo parto, ou durante a gestação, ou até mesmo pela amamentação. Então, vocês precisam ter essa responsabilidade. Um momento impensado de minutos pode gerar uma consequência para o resto da vida. Não falo só de uma gravidez indesejada na adolescência, tá? Mas o caso de contraírem uma doença que seja complicada, por exemplo, como o HIV, que nós não temos a cura ainda. E outras também, como HPV, não se tem cura, existe tratamento, mas também não tem cura, tá? Então, assim, várias doenças, elas podem dar corrimentos, verrugas, em todas as partes onde ocorreram o sexo, tá? O contato sexual, tanto oral, vaginal como anal, tá? Elas podem dar feridas, manchas, tá? Então, qualquer situação dessa, vocês precisam procurar um médico ou um responsável para levá-los até o médico.
para ter um tratamento adequado, tá ok? Não tenham vergonha de pedir ajuda, tá? Aqui nós temos o HIV, que vocês sabem, né? É causado por um vírus da imunodeficiência adquirida, então ele é um vírus oportunista, no qual ele destrói o meu sistema imunológico, dando abertura a qualquer outra doença. Então as pessoas com HIV dificilmente vão morrer do HIV, da AIDS. Eles vão morrer de uma pneumonia, de um câncer, de uma infecção viral. Então é porque o HIV abre as portas para todas as doenças, tá? Então ele deixa extremamente o meu corpo vulnerável. Como se transmite HIV? Como pega? Relação sexual sem preservativo, gestação, amamentação e usuários de drogas, compartilhamento de seringa, tá? É extremamente importante vocês terem isso em mente. Beijo, suor, picada de inseto, ar, espirro, não tem problema, você não vai pegar o HIV. Aqui nós temos algumas outras doenças. A sífilis, que foi erradicada há muito tempo e por causa da falta de cuidado, ela voltou, tá? A gonorreia, tá? Também é aqui ó, são bactérias, sífilis e gonorreia, tá? Então, homens e mulheres, dores ao urinar, corrimento amarelado e com cheiro, tomar cuidado, procurar ajuda. Vírus, herpes e HPV. HPV tá aí, pessoal, não pega somente pelo contato sexual, até mesmo vírus em banheiros públicos, se você não tiver determinado cuidado e higiene, tá? E a herpes também, então vocês precisam tomar cuidado porque a herpes, por exemplo, eu posso estar com a minha imunidade muito baixa e esse vírus alojar no meu corpo e eu passo para outras pessoas. E durante o sexo, vaginal, oral ou anal, você passa, tá? Pessoal, foi só uma síntese de tudo ainda que a gente vai falar sobre, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a diferença de sexo e sexualidade e reflitam um pouquinho sobre as doenças, né, que são ocasionadas pelo ato sexual sem preservativo e sem responsabilidade, tá ok? Não deixem de responder o formulário, que vai tratar um pouquinho disso. Nós ainda vamos voltar nesse tema, fiquem tranquilos, tá ok? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Beijos e até a próxima.